Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a você e a sua família, onde quer que ela se encontre neste momento. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, que alguns chamam de Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, capítulo de número 5, e nós vamos ler a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar nesta noite, juntamente com os irmãos, dando lugar ao Santo Espírito de Deus na nossa vida. E eu fico mais feliz ainda nesta noite de estar acompanhado da família toda. Está a Gesielda, está o Gabriel, está a Radassa, e a Radassa não encontrou o tio Manuel hoje aqui, então já subiu a rampa aí umas 40 vezes. Quando ele está aqui, ela fica quietinha ali, mas quando não encontrou ele, então ficou mais à vontade. Sem o titio aí, ela já subiu e desceu essa rampa umas 40 vezes. Mas estou feliz. Gabriel deve estar por aí em algum lugar, e ele que estava aqui, está lá no fundão lá. Isso, Jonas, segura na perna dele aí, não deixa ele sair não. Se ele tentar sair aí... Mas eu dizia da alegria do coração, né? O pastor Manuel conversou conosco sobre este desafio. E enquanto eu orava, meus irmãos, por esta proposta, Deus me fazia lembrar que a nossa relação com Deus depende muito do que conhecemos dele. Depende do que sabemos do Senhor. A nossa adoração, o nosso serviço a Deus, o nosso envolvimento do ponto de vista com a causa e a casa do Senhor, vai muito daquilo que sabemos, do que experimentamos, do que vivenciamos a cada dia em relação, especialmente à pessoa do Santo Espírito de Deus. E a proposta destas próximas quintas-feiras, a exceção da próxima, não é simplesmente conhecer estas questões teológicas, mas o desafio é quanto que isto reflete na nossa relação com Deus. Quanto conhecer a palavra de Deus, ou Deus que se revela por meio dessa palavra, quanto disso vai nos fazer mais tementes ao Senhor, vai mudar o nosso sentimento de como nós entramos na casa de Deus, vai fazer com que no nosso abrir e fechar dos nossos lábios, nós estejamos refletindo naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Então, a preocupação e a oração que eu fiz por cada um de nós nesta noite é exatamente isso, de que o que permeasse a sua mente nesta hora, pudesse também descer para o seu coração e pudesse desafiar você a viver uma vida de relacionamento integral com o Senhor, conhecendo Deus na sua plenitude e servindo a Ele com toda a inteireza do seu ser. Se conseguirmos esse objetivo, eu tenho certeza que Deus se agradará e nós seremos profundamente abençoados e edificados com esta proposta. Antes de ministrar este estudo, eu gostaria de orar mais uma vez com você. Senti o desejo de orarmos pelo nosso pastor Manuel Neto. Está viajando, ele está lá para ser usado por Deus também, para abençoar a vida de muitos casais que ali estão. Precisamos orar por aqueles que estão ao nosso lado, por esses que vão ouvir a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, há quase 30 anos pregando a palavra de Deus, eu tenho uma consciência de que não é só a transmissão da palavra de Deus, mas o fato de que a semente da palavra de Deus permaneça no coração de cada um. Porque essa semente pode ser sufocada pelos espinhos, pode ser usurpada pelas aves de rapina, pode, de certa forma, ser encoberta por muitas preocupações e ansiedades da nossa vida. E eu quero orar neste momento, de maneira que aquilo que você escute nesta noite possa germinar no seu coração e dar frutos e frutos para a eternidade. Vamos orar? Vamos ficar de pé mais uma vez. Segure na mão de alguém com muito carinho, com muito respeito neste momento. Interceda por esta pessoa. Coloque ela diante de Deus neste momento. Peça que o coração dela seja um coração fértil para a palavra de Deus que será lançada, para a semente da palavra de Deus que será lançada neste momento. Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela tua igreja reunida neste lugar. Pela certeza, Senhor, de que o Senhor está neste ambiente. E porque o Senhor está entre nós,
nós dizemos que o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo pastor desta igreja, pelo teu servo, Senhor, ó Deus, que não se cansa, Senhor, ó Deus, de fazer a tua obra. Que o Senhor, ó Deus, o alcance neste momento com toda a sua família. Guarda, Senhor, ó Deus, e livra o teu servo de toda tentativa do inferno, Senhor, de parar a tua obra, de calar, ó Deus, o teu filho. Que o Senhor, ó Deus, o revista de autoridade e poder neste momento, e que no abrir e fechar da sua boca, o teu nome seja exaltado e vidas sejam edificadas. Pai, oramos por tua igreja reunida neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, neste momento, tenha plena liberdade de falar ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Pai, que ao sair, ó Deus, da tua casa nesta noite, cada um de nós possa dizer, valeu a pena os momentos passados na comunhão com Deus e na comunhão com os nossos irmãos. Abençoa o teu povo, Senhor, neste momento. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus de Nazaré. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Pode se assentar. Obrigado. A partir do verso de número 1, a palavra do Senhor vai trazer. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e vamos, como já dissemos na proposta desta noite, pensar sobre os pecados contra o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, é bem provável que, como eu, você também enfrente muitas dificuldades do ponto de vista de entender a pessoa, a natureza e a obra do Santo Espírito de Deus. E por causa desta compreensão limitada, até porque Deus é muito mais do que a nossa compreensão possa alcançar, Ele está muito além do que a nossa capacidade mental possa discernir. É natural que, por conta destas dificuldades, algumas questões relacionadas à nossa vida espiritual estejam precisando de esclarecimento. Eu vou tentar usar o data show ali, porque eu particularmente não gosto muito Eu vou tentar ser mais didático e menos pregador nessa noite, né? Para ver se a gente consegue cumprir aí a proposta de todos esses passos que nós temos aí para este texto. Mas eu dizia, é a pessoa do Espírito Santo que, de certa forma, traz a maior quantidade de nós teológicos que nós encontramos. Muita gente tem dificuldade de entender, de se relacionar, de adorar, de se sujeitar e, por que não dizer, de se relacionar com a pessoa do Espírito Santo do Senhor. Mas este texto,
e eu escolhi ele propositadamente, porque entendo que de uma forma mais ampla, ele vai trazer uma ideia, pelo menos superficial, dos pecados contra o Espírito Santo de Deus. Daqueles que, de certo modo, a igreja precisa estar atenta, no sentido de entender de que Deus é graça, bondade e misericórdia, mas Deus também é juízo, do ponto de vista de que julga os nossos corações e as nossas intenções, e cada uma delas trazem responsabilidades e consequências muito sérias. O livro de Atos dos Apóstolos começa com a ascensão de Jesus e com a descida do Santo Espírito de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é uma declaração inicial do poder e da autoridade de Deus na pessoa do Santo Espírito de Deus. Mas o livro de Atos dos Apóstolos também é uma lição clara e precisa da natureza, da responsabilidade, do caráter santo de Deus, e que, por ser santo, não é conivente com atitude de pecado ou atitude, de certa forma, hipócrita por parte daqueles que adoram o Senhor. Eu preciso que você saiba nesta noite, de que estudar sobre os pecados contra o Espírito Santo de Deus pode e deve afetar todas as áreas da sua vida. Não só a sua vida espiritual, mas a sua vida material, a sua vida social e, por que não dizer, a sua vida conjugal. Vou repetir para você. Conhecer sobre os pecados contra o Espírito Santo de Deus pode afetar todas as áreas da sua vida, pois essa é a proposta de Deus para o seu coração nesta noite. Eu fiz uma pequena tela aqui para uma introdução. Eu quero me manter no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Mas se nós fôssemos falar de modo mais genérico sobre os pecados contra o Espírito Santo de Deus, nós poderíamos apresentar pelo menos 4 deles. Blasfêmia contra o Espírito Santo, resistência contra o Espírito Santo, e estes são pecados atribuídos àqueles que ainda não tiveram uma experiência com a graça do Senhor. E aí, entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo, para aqueles que já professam uma fé e já têm um relacionamento, já são selados com o Espírito Santo do Senhor. Tanto incrédulos como crentes, tanto aqueles que estão desvencilhados de qualquer preocupação de agradar o Senhor, como aqueles que estão na casa de Deus, podem pecar contra o Espírito Santo de Deus. Tanto aqueles que vivem à mercê da sua própria vontade, da satisfação dos seus desejos, quanto aqueles que estão querendo e fazendo a vontade do Senhor, podem pecar contra o Santo Espírito de Deus. Portanto, isso é um alerta para cada um de nós neste momento. Um dia, vivíamos sem um conhecimento da graça do Senhor, vivíamos sem conhecer a pessoa de Deus, na pessoa do seu Filho, na pessoa do seu Santo Espírito, por meio da revelação das Sagradas Escrituras, e pecávamos contra o Espírito Santo de Deus. Hoje, Deus nos iluminou por meio da sua palavra, conhecemos a graça do Senhor, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mas ainda assim, correndo o risco, precisando estar vigilantes, de maneira que a nossa vida não esteja desagradando a pessoa do Santo Espírito de Deus. E aí eu quero ver cada um desses com base no texto que nós falamos, e a proposta é a gente começar por aquilo que seria o mais complexo desse entendimento. Mesmo que o texto não fale explicitamente de que o pecado de Ananias e Safira se trate de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, de acordo com as outras referências, por ser um pecado imperdoável, por mesmo estando no tempo da graça, aquele povo experimentar um juízo divino de forma tão contundente, nós podemos, pela inferência, acreditar que Ananias, de alguma maneira, comete a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Volte ao texto, por favor. E nós queremos ler de novo o versículo de número 4. Preste atenção
na declaração de Pedro àquele homem. Ele diz: conservando-o, porém, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E aí, versículo de número 3, ele diz: olha, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, as duas declarações afirmam categoricamente que o Espírito Santo do Senhor é Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. E sendo Deus, ele tem toda a autoridade e poder sobre a igreja. Diga amém por isso. Ele tem toda a liberdade de agir e de fazer no meio do seu povo. Mas vai mais além disso. Sendo Deus, ele conhece todas as coisas e inclusive a intenção do coração de cada um de nós que aqui estamos. Perceba, amados irmãos, que mesmo Ananias e Safira, estando no meio da comunidade evangélica, mesmo estando contado no meio daqueles que adoravam ao Senhor, que estavam vendendo as suas propriedades e depositando aos pés dos apóstolos, ainda assim, Ananias parece não agir de acordo com a sua fé ou a sua consciência de que ele estava diante de um Deus que conhecia, inclusive, a intenção do seu coração. Esta intenção fica claramente revelada pelo apóstolo Pedro, quando ele diz: olha, você mentiu ao Senhor, você mentiu para Deus, você está sendo de certa forma dissimulado, você está sendo de certa forma hipócrita na sua maneira de adorar ao Senhor, na sua maneira de cultuar a Deus. E esta demonstração, bom, ninguém mais sabia, era só ele e a esposa, e quem sabe a pessoa que comprou a propriedade. Ninguém mais sabia daquela negociação, mas quando ele chega aos pés dos apóstolos, ele não imaginava, mas já se tinha conhecimento daquela situação. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, conhece todas as coisas, sonda corações e mentes, e a intenção daqueles que estão ao seu redor. Quando falamos sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, nós estamos falando não simplesmente aqueles que são incrédulos à questão da existência e da natureza de Deus, mas especialmente aqueles que têm provas cabais de Deus se revelando a cada um e ainda assim agindo contrária a uma atitude que deveríamos esperar. Eu explico isso para você com que Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18 vai dizer que alguns, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Alguns, conhecendo a Deus por meio da sua revelação, por meio das suas obras criadas, não glorificaram a Deus na sua inteireza, não deram a glória devida ao Senhor. Perceba, queridos irmãos, que é o caso de Ananias. Ananias já tinha tido a revelação de que o Espírito Santo era Deus. Ananias, juntamente com os apóstolos, certamente já tinham visto as manifestações do poder de Deus que autenticavam de que o Espírito Santo é Deus. Mas ainda assim, a sua atitude era contrária à expectação daqueles que conhecem a Deus. A minha pergunta a você nesta noite: a nossa atitude, enquanto adorando ao Senhor, enquanto na casa de Deus, enquanto cultuando ao Senhor, ela é condizente com aquilo que a nossa fé professa em Deus? Ou será que, como Ananias, nós estamos dizendo que o Senhor é Deus, mas de certa forma não o glorificamos como Deus? Não tememos do ponto de vista da nossa atitude em relação à maneira como nos apresentamos diante do Senhor. Moisés, numa determinada ocasião, experimentou aquilo que o Antigo Testamento chama de uma teofania, uma manifestação, uma aparição do próprio Deus. E naquele momento, ele escuta uma voz que diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Mas aquele lugar era um lugar comum para Moisés.
Moisés já esteve lá outras ocasiões. O que fazia daquele lugar um lugar santo? O que fazia daquele lugar um lugar que deveria merecer a reverência, a atitude de temor para com a presença de Deus? O próprio Deus que estava no meio daquela sarça ardente. E eu fico pensando, meus irmãos, quantos de nós não faz de um lugar santo um lugar comum? Quantos de nós não faz de um momento de estar na presença do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, do Deus que nos céus se diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e ainda assim a nossa atitude não demonstra temor, reverência e preocupação, inclusive com o fato de que Ele sabe quais são as motivações que nós estamos na casa do Senhor. Ah, meus irmãos, Deus está neste lugar. Quantos creem nessa verdade? Este lugar não é um lugar comum. Portanto, a atitude nossa não deveria ser uma atitude comum. Portanto, a maneira como nós entramos na casa do Senhor não deveria ser uma maneira comum. Portanto, aquilo que professamos com os nossos lábios também não deveriam ser palavras comuns, porque este lugar é santo, e o que faz deste lugar ser santo é a bendita presença do nosso Deus aqui neste lugar. Deus é o único e verdadeiro. E este é o outro aspecto da blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus. Perceba na narrativa do texto, de que Pedro vai dizer categoricamente, de que Ananias abriu seu coração para Satanás, colocar o intento de que ele retivesse parte daquilo que seria dedicado a Deus. Olha só que coisa interessante. Ananias tinha algo que deveria ser dedicado a Deus, mas reteve parte disso. Ananias, mesmo dizendo que havia consagrado tudo, reteve uma parte para si, mostrando de certa forma até uma atitude irracional, porque ele sabia que ele estava diante de Deus, mas o fez pela motivação de que de certa forma nós somos tendenciosos em alguns momentos a escutar algumas vozes que não é a voz do único e verdadeiro Deus. Quando nós nos reportamos para Gênesis, nós vamos ver uma mulher conversando com uma serpente, e a proposta daquela mulher era exatamente esta: no dia que você comer do fruto, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Pode ter certeza de que para que Deus seja afrontado e blasfemado, quando nós colocamos alguém na condição e no lugar deste Deus verdadeiro e único. Ou é o nosso orgulho, ou é a necessidade que cada um de nós apareça nas suas obras e nas suas ações. Ou seja, na atitude do reconhecimento pessoal que cada um busca em detrimento da glória devida ao Senhor. Ananias tinha um problema muito sério. O seu coração ainda era inclinado para as coisas materiais deste mundo. Ananias queria servir ao Senhor, mas era escravo do dinheiro. Queria servir ao Senhor, mas dependia da segurança que os bens materiais pudessem lhe proporcionar. Falando sobre isso, eu me lembro de uma ocasião quando Jesus estava entrando no deserto, e antes disso a palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele entra no deserto para ser tentado por Satanás, e uma das propostas de Satanás é esta: se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outro momento, esse é um segundo aspecto, mas ele vai dizer ainda: se prostrados me adorares, te darei todos os reinos da terra. E Jesus diz: ao Senhor teu Deus, a Ele, só a Ele adorarás. Colocar algo no lugar de Deus, não reconhecer a divindade do Senhor como Deus único e verdadeiro, negar
mesmo com a evidência e com a manifestação do poder, da autoridade do Senhor, de que Ele não é Deus, é blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é poder, ainda que tenha poder. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, ele precisa ser reverenciado, e como a pessoa de Deus, ele precisa ser exaltado, glorificado, como o único e verdadeiro Deus. Quais são os deuses que atrapalham a sua relação com o Senhor? O que disputa a sua atenção quanto àquilo que devia estar no trono do seu coração? Blasfemar contra o Santo Espírito de Deus é, em primeiro lugar, não reconhecer a divindade revelada do Espírito Santo do Senhor. Eu disse a você, Deus já havia feito alguns sinais por meio do seu Santo Espírito, prova cabal de que ele era Deus. Ainda assim, a atitude de Ananias ignora o fato de que está diante do único e verdadeiro Deus. Ouve outras vozes, deixa o seu coração se encher daquilo que de certa forma não é condizente com a natureza e o caráter do Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é a verdade, e qualquer coisa que seja contrária à verdade é mentira, e o que é mentira não procede de Deus, mas do diabo. Não basta dizer que nós cremos em Deus. Tiago vai dizer até os demônios creem e estremecem. É preciso uma atitude que seja condizente com esta fé que nós declaramos. Não basta dizer que nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. É necessário nós crermos que, como sendo o Criador de todas as coisas, Ele deve ser adorado, bendito e reverenciado por todas as obras das suas mãos. Ananias está diante de uma circunstância que talvez seja peculiar para alguns de nós, dizendo conhecer a Deus, dizendo adorar ao Senhor, dizendo dedicar o que tem aos pés do Senhor, mas o seu coração é dissimulado, o seu coração é mentiroso, o seu coração é hipócrita, e com a sua hipocrisia, com a sua mentira, com a sua dissimulação, ele nega o caráter e a natureza do Deus Santo, a quem ele adora, a quem ele serve. Queridos irmãos, não é quando entramos na casa do Senhor, mas é como entramos para adorar ao Senhor. Deus conhece. Deus conhece. Talvez essa semana você não tenha tido a oportunidade ainda, mas você veio aqui para aproveitar este momento, para dizer que na sua vida ninguém tem a primazia, para dizer que na sua vida o que mais importa é buscar o reino de Deus, para dizer que na sua vida o seu bem maior e o seu tesouro maior é o Deus que você tem nos céus, é o Deus a quem você serve na terra. Uma certa ocasião Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não há dois senhores na vida do servo do Senhor. Só existe aquele que é Senhor de tudo que somos e de que tudo que temos. E este é o Deus Criador dos céus, que se revelou na pessoa do seu Filho e que continua conosco na pessoa do seu Santo Espírito. Outro pecado contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito de Deus. Volte no texto, versículo de número 3, o texto vai dizer: então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, reservando parte do campo? Veja o que o texto vai dizer ainda, versículo de número 9. Tornou-lhe Pedro perguntando à esposa de Ananias: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E esta atitude de Ananias reflete agora não só a discrepância que existia entre o conhecimento teológico que Ananias tinha
e da experiência de vida que ele tinha com o Senhor. Ele dizia que Deus era o único Deus e verdadeiro, que na sua vida não tinha nenhum Deus, mas o Deus da sua vida de fato era o dinheiro. O Deus da sua vida era a confiança, era a segurança que os seus bens materiais estariam lhe proporcionando. E agora Ananias está diante de uma situação de buscar, queridos irmãos, o reconhecimento, a honra que é devida ao Senhor. Quando Satanás propõe alguém pecar contra o Espírito Santo de Deus, ele o faz na expectativa de que esta pessoa, de certo modo, chame para si aquilo que é devido ao Senhor. Por que Ananias reteve parte? Porque na verdade ele não estava preocupado com o que ele estava oferecendo ao Senhor, mas com o reconhecimento pelo que ele estava oferecendo ao Senhor. Ele já havia dito, já tinha conhecimento que Barnabé cai na graça do povo, porque vendeu a sua propriedade e ofertou aos pés dos apóstolos. Ele imaginava que se fizesse a mesma coisa, teria reconhecimento por parte dos homens, seria alguém valorizado do ponto de vista da comunidade cristã, poderia, quem sabe, ocupar um lugar especial na liderança daquela igreja. Mas, irmãos, este lugar que nós estamos é um lugar propriamente para adoração e exaltação única e exclusivamente do Senhor. A estrela que brilha no nosso meio é a estrela do Senhor Jesus. A luz que se acende no meio do seu povo é a luz, é a verdadeira luz do mundo, é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, irmãos, resistir ao Santo Espírito de Deus é no relacionamento com Ele, fazer algo que possa trazer reconhecimento para nós e não para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer isso de uma forma muito categórica. Ele vai dizer, quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Mas esta não é a realidade da experiência de alguns, quando do relacionamento com Deus, quanto das suas ações na igreja do Senhor. Na maioria das vezes, alguns de nós, por resistir, por não se curvar, por não reconhecer de certa forma o senhorio do Senhor em nossa vida, não fazemos por amor, por devoção, por gratidão a Deus, mas na busca do reconhecimento, na busca de agradar aos homens e de ter o favor dos homens. Sabe, queridos, Deus julgará as nossas ações, que não são para a glória de Deus. Não é papel meu ou seu descobrir quem é joio na igreja, nem muito menos arrancá-lo. Vai chegar o tempo para que isso aconteça. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Não é papel, nem meu e nem de qualquer outro membro desta igreja, saber quem tem motivação certa, quem tem motivação errada no serviço e na obra do Senhor. Agora a verdade é que Deus trará juízo, porque Ele sabe com que motivação estamos servindo, dedicando os nossos talentos na casa do Senhor. E o meu desejo sincero é que você, nesta noite, saiba que Deus só aceita aquilo que você faz voluntariamente para a glória dEle. Que Deus só reconhece aquilo que de fato é feito para a exaltação dEle e não para que sejamos conhecidos na casa de Deus. Há um terceiro aspecto que é o que Efésios capítulo de número 4, versículo de número 30 vai trazer, que Paulo chama de entristecer o Espírito Santo do Senhor. Entristecer o Espírito é não reconhecer a suficiência do Espírito Santo. Se você se lembrar lá do texto de Efésios, o texto vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos
com o Espírito Santo. Ele diz mais: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. E nesta perspectiva, retornando ao texto de Atos, capítulo de número 5, eu gostaria que você pudesse pensar comigo, por que Ananias reteve uma parte daquilo que deveria ser dedicado ao Senhor? Por que ele não deu todo do valor daquela propriedade que ele propusera dedicar aos pés dos apóstolos? Primeiro, pela falta de temor. Primeiro, pela falta de consciência de que as suas ações seriam julgadas diante de Deus, que conhece e que sonda corações e mentes. Mas acima de tudo, meus irmãos, pelo apego, pela necessidade de ter o conforto e a segurança de ter algo que garanta a sua felicidade e o seu bem-estar. Numa certa ocasião, Paulo vai dizer o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E entristecer o Espírito Santo de Deus, a atitude que entristece o Espírito Santo de Deus, é quando na verdade nós não temos esta confiança do ponto de vista de que Deus suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Como eu disse no texto de Lucas, capítulo de número 4, Jesus, na experiência do deserto, vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A alegria do crente, a dependência do crente não está naquilo que ele possui, mas no fato de servir a Deus e de ter da parte de Deus a provisão para aquilo que ele necessita. Pode ser que você não tenha tudo que você deseja, mas a promessa de Deus é que Ele suprirá tudo que você precisa, cada uma das suas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza e graça, suprirá todas as vossas necessidades. Ninguém está na igreja para garantir a sua segurança por aquilo que possui. Ninguém professa fé em Deus para que por meio desta fé venha prosperar do ponto de vista financeiro, e isto venha trazer segurança, conforto e alegria nesta vida. Servimos a Deus, porque a nossa alegria vem do fato de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Servimos a Deus, não pelo que Ele nos possa proporcionar nesta vida, mas especialmente por aquilo que nos aguarda na eternidade. Entristecer o Espírito Santo de Deus é estar num relacionamento com Ele, que não há dependência, confiança e muito menos a expectação de que Ele suprirá tudo quanto nós precisamos. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 9, bem como em Êxodo, capítulo de número 17, versículo 7, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nós vamos encontrar alguns indícios do que seria apagar o Espírito Santo. E eu resumi ali na frase dizendo que é não reconhecer a ação gloriosa, a manifestação do Santo Espírito de Deus entre nós. Perceba o texto, queridos irmãos. Mesmo Ananias sendo confrontado pelos apóstolos, mesmo sendo desmascarado quanto das suas motivações de servir e adorar a Deus, mesmo, de certo modo, sendo confrontado com a dureza do seu coração, com a falta de dependência em Deus, não há nenhum indício, não há nenhuma atitude, nem por parte de Ananias, muito menos da sua esposa, que demonstre qualquer arrependimento, qualquer quebrantamento, qualquer atitude de sensibilidade à voz do Santo Espírito de Deus. Sabe, irmãos, pagar o Santo Espírito de Deus, de certo modo, é fazer vistas grossas, é não ter sensibilidade àquilo que Deus está falando e fazendo no nosso meio. No texto de Êxodo, capítulo 17, versículo de número 7, a pergunta do povo é a seguinte: está Deus de fato no nosso meio?
Deus está de fato entre nós. E George Barna traz de uma das suas pesquisas, no livro chamado Evangelização do Mundo, de que 80% das pessoas que estão na igreja não acreditam de fato que Deus esteja no nosso meio. Mesmo vendo evidências da manifestação do Senhor, mesmo vendo sinais da graça de Deus alcançando o seu povo, a maioria de nós não acredita no fato de que Deus de fato tem se manifestado no nosso meio. Mas Ele está, meus irmãos, e às vezes o faz, não numa conferência evangelística, não numa programação de campanha, mas em cultos particulares, singulares como este, às vezes despretensiosos para nós, mas que Deus nos chama para uma conversa particular e diz: eu conheço o seu coração, eu sei da sua motivação, e eu sei que na sua vida há outros deuses que não o único e verdadeiro Deus. Não havia nada de espetacular naquele dia para Ananias e Safira, a não ser o dia da entrega daquela oferta. Não era uma conferência, não era uma atividade específica da igreja, era o dia a dia do relacionamento daquela comunidade com o seu Deus. Mas Deus estava naquele lugar, Deus estava na simplicidade daquele momento. Deus dava sinais de que Ele estava se apercebendo do que estava acontecendo no coração e na mente daquele povo. Mas ainda assim, Ananias e Safira se mostram insensíveis a esta manifestação. Jesus no deserto, Satanás vai dizer: atira-te deste monte, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Naquele momento Jesus diz: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. De certa forma, alguns de nós queremos prova de que Deus está conosco, de que Deus está nos guardando. Nós somos incapazes de perceber a ação e a manifestação do Senhor na simplicidade com que Deus nos fala e com que Deus tem tratado algumas das nossas necessidades. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: não apagueis o Espírito de Deus. E na frente ele vai dizer o seguinte: não despreze as profecias. Às vezes Deus está falando, mas a gente não sabe que Deus está falando. Às vezes Deus está nos cutucando, mas a gente acha que é com a pessoa que está do lado. Às vezes Deus nos chama para um particular e de certa forma continuamos insensíveis para a voz do Senhor. E é isto que faz, de certa forma, apagar a ação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Como Jacó, ele é despertado de um sonho, de uma escada que vinha da terra até os céus, e nesse despertamento ele diz: Deus estava neste lugar e eu não sabia. E a nossa geração é uma geração que sofre, que diz adorar a Deus, que diz vir à igreja para cultuar ao Senhor, mas não se apercebe dos sinais e das evidências de que Deus está atuando no nosso meio, de que as suas ações são dignas do reconhecimento, da glória devida, da exaltação devida ao nome de Jesus. Deus fala, queridos irmãos, através de coisas simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É bem verdade que muitos de nós, há muito tempo já perdeu a sensibilidade de ouvir Deus falando. Alguns de nós estão atrás de provas de que Deus tem nos abençoado ou de que Deus pode nos abençoar. Quando as provas estão conosco, quando as provas são evidentes em cada momento e circunstância, na simplicidade da comunhão da igreja e da adoração ao Senhor. De fato, somos uma geração, como nos dias de Jesus, que pede sinais a Deus de que Ele está no nosso meio. Mas os sinais são estes, meus irmãos. Deus tem falado conosco por meio da sua palavra. E Ele continuará se manifestando, quer a gente perceba Ele no nosso meio, quer a gente não sinta. Não é que Deus não está aqui,
é que nós já perdemos a sensibilidade. É porque já apagamos o Santo Espírito de Deus da nossa vida, de maneira que não podemos mais perceber a sua ação, ainda que Ele gritasse conosco por meio das circunstâncias. Algumas considerações que nós fizemos com base nesta experiência do texto de Atos, capítulo de número 5. Toda negação deliberada e consciente ao Deus verdadeiro é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta expressão, blasfêmia contra o Espírito Santo, aparece em Marcos, capítulo de número 3. Naquela ocasião, Jesus cura um paralítico, Jesus cura um surdo e mudo, e esses sinais eram uma evidência de que Ele era Deus. Capítulo 2 de Marcos, Jesus vai dizer, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele povo sabia que Jesus era Deus. Sabia ou não sabia, irmãos? Sabia ou não sabia? Deu prova disso. Mas negavam a natureza divina do Filho do Homem. Negavam a autoridade que Jesus tinha, ainda que isso fosse patente aos nossos olhos, ou aos olhos daquela geração. Quando Ele disse, perdoados estão os teus pecados, aqueles homens disseram, Ele blasfema, porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus é Deus, mas não atribuíam esta divindade a Ele. E o faziam não porque não houvesse provas, mas porque de fato resolveram negar de que pelo menos Ele era Deus na vida daquela geração. Curiosamente, meus irmãos, isso sai do lábio de pessoas religiosas, de pessoas muito mais propensas a acreditarem e a professarem a fé no Deus verdadeiro. E isso traz uma preocupação para cada um de nós que aqui estamos. Ananias estava no meio da igreja, no meio do povo do Senhor, negando que o Espírito Santo de Deus era Deus, que o Espírito era Deus. É possível que nesta noite haja também em nosso meio alguns que são contados entre os salvos, mas de que nunca conheceram a salvação do Senhor. Toda adoração hipócrita ao Deus verdadeiro é resistência ao Espírito Santo. Queridos irmãos, Josué levanta no meio da sua multidão e diz, servi ao Senhor com sinceridade e com integridade. Para Ananias faltou sinceridade e integridade. Ele tinha alguma coisa para oferecer, mas não era tudo o que ele podia oferecer. Ele tinha algo para oferecer ao Senhor, mas não era o melhor que ele pudesse oferecer. Deus não requereu de nós estarmos aqui, irmãos. Este era o brado de Isaías. Quem pediu que vocês viessem? Malaquias vai dizer, oxalá houvesse quem fechasse as portas do altar e não se oferecesse sacrifício. Deus não requereu isso. Viemos aqui por nossa própria vontade, sim ou não, irmãos? Ninguém colocou uma faca no nosso pescoço. Ninguém nos ameaçou para que aqui estivesse. Ninguém nos coagiu. Viemos aqui por vontade própria. Mas por que quando chegamos aqui não damos o nosso melhor ao Senhor? Porque Deus só tem parte do nosso coração e do nosso tempo. Porque Deus ainda espera sinceridade por parte de alguns daqueles que voluntariamente se dizem estar na casa de Deus. Toda adoração hipócrita é resistência ao Espírito Santo de Deus. Toda adoração ao Deus verdadeiro, que não traz dependência, é tristeza para o Espírito Santo. Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Amém, irmãos? Deus é dono de tudo. Por que nós temos tanta ansiedade quanto aquilo que queremos? Por que tanto medo quanto ao que o futuro nos reserva? Pedro vai dizer o seguinte, lançando sobre Deus a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. E é curioso,
Quando algumas pessoas dizem serem filhos de Deus, dizem servir ao único Deus verdadeiro, dono de tudo, e ainda assim estarem preocupados com a sua própria manutenção e com a sua própria subsistência. Toda adoração ao Deus verdadeiro que não traz dependência é tristeza ao Espírito Santo. E por último, meus irmãos, toda adoração que não exalta ao Deus verdadeiro, ofusca, apaga, extingue o Espírito Santo de Deus. A questão não é quem fala, não é quem canta, mas é o que se diz sobre Deus e quanto Deus é glorificado em nossas ações e nossas palavras. O mundo gospel hoje é cheio de celebridades. E é mistério que a igreja não apague o Espírito Santo de Deus, que ela devolva a glória devida a Deus, que ela reconheça que o único nesta casa que é digno do reconhecimento e da glória é o Deus verdadeiro. Eu quero orar com você neste momento. Propositadamente, eu deixei para comentar com você que um destes 4 pecados contra o Espírito de Deus, segundo o próprio Jesus, é imperdoável. E a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse: todo pecado de blasfêmia contra Deus será perdoado. Todo pecado de blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Por quê, queridos? Por quê? Porque negar que o Espírito Santo é Deus, deliberadamente, consciente mesmo sabendo que Ele é Deus, é uma atitude que só pode partir de um coração de alguém que não espera perdão de Deus. O curioso disso é imaginar que uma pessoa dessa possa estar na igreja. O curioso é pensar que uma pessoa dessa natureza, que deliberadamente mente para o Senhor, que deliberadamente é dissimulado no meio da igreja, que deliberadamente não reconhece o fato de que está sob o juízo de Deus, que conscientemente sabe do que está fazendo e de que está fazendo o que é errado, e ainda assim continua fazendo. O estado dessa pessoa é o estado de alguém que não quer e não busca o perdão de Deus. O que nos traz à casa do Senhor, irmãos? Porque os nossos ajuntamentos às vezes são para pior e não para melhor. Talvez porque há muita gente entristecendo o Espírito Santo de Deus. Talvez porque haja muita gente apagando o Espírito Santo de Deus. Talvez porque tenha muita gente blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não é duvidar da ação do Espírito Santo de Deus, não é incredulidade para com a ação do Espírito Santo de Deus, como alguns dizem. Não. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é dizer que Ele é Deus e ainda assim não se sujeitar, não declarar com seus lábios que Ele é Deus. Não ter atitudes de adoração para este Deus. Sabe, irmãos? A gente canta que Deus merece o melhor de nós. A gente diz que tudo que nós temos é para a glória de Deus. A gente diz que na nossa vida não tem nada secular, tudo é espiritual, mas somos carnais. A gente diz que o bem maior da vida são os momentos na casa de Deus. A gente diz que o bem mais precioso para nós são os momentos de devoção com o Senhor, aos pés do Senhor.
mas a palavra de Deus não tem lugar na nossa agenda. A oração não faz parte do nosso dia a dia. E há uma incoerência quanto àquilo que a gente diz acerca de Deus e quanto do que nós fazemos em relação a Deus e ao seu reino. O grande paradoxo dos nossos dias são igrejas cheias, mas vazias da glória de Deus. Cheias de astros, cheias de pessoas com talento, cheias de pessoas com capacidade, mas com pouca gente que possa dizer como João Batista: importa que eu diminua e que ele cresça. O paradoxo da nossa geração é gente dizendo que confia em Deus e trabalhando 15, 20 horas por dia para garantir o seu sustento. O paradoxo da nossa geração é gente dizendo que na sua vida só tem lugar para Deus e servindo a outros deuses, a um panteão de deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E qualquer Deus que tome o lugar do Deus verdadeiro nos leva a uma atitude idólatra, nos leva a uma vida de entristecer o Espírito Santo do Senhor, de apagar o Espírito Santo de Deus, de resistir ao Espírito Santo do Senhor. Sabe, irmãos, Deus está nos convocando para a obra de Deus, e mesmo dizendo que Ele é Deus, não nos sujeitamos à sua autoridade. Somos fugitivos, dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, dizemos que estamos aqui para servir ao Senhor, mas recusamos diante dos desafios que nos são lançados. Acuamos, nos acovardamos diante da expectativa de que Deus conta conosco para a realização de uma obra que não é minha e nem sua, mas é da igreja do Senhor, que é templo do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora, meus irmãos, de que a compreensão da pessoa do Espírito Santo de Deus possa gerar em nós uma atitude de sujeição, de submissão, de temor. Deus não se deixa escarnecer. Porque Deus mataria um casal no início da Igreja da Graça. Porque a graça não tem nada a ver com leviandade. Porque a graça de Deus não tem nada a ver com libertinagem. Porque a graça de Deus não tem nada a ver com hipocrisia. Porque a graça de Deus não tem nada a ver com dissimulação. E uma coisa é uma pessoa arrependida, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a necessidade de ter a sua vida transformada. E outra é uma pessoa dissimulada, que sabe que não está fazendo o que deveria, e ainda assim o seu coração está endurecido. O que aconteceu conosco, irmãos? Que não somos mais capazes de ouvir Deus falar conosco. Que não somos mais capazes de discernir quando é Deus que fala conosco. O que aconteceu conosco? Que os cânticos não tocam mais o nosso coração. Que a palavra não arde mais em nosso coração. O que aconteceu conosco? Eu digo a você o que aconteceu. Hebreus vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Na vida de um crente é assim. Ou você ouve a palavra de Deus, e isto produz quebrantamento, e isto produz arrependimento, e isto produz contrição, ou o seu coração endurece. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Diante da voz de Deus, ou eu posso ter quebrantamento, ou uma cerviz dura. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra. E até o coração mais duro, a palavra de Deus pode alcançar. O que você está buscando na igreja? Reconhecimento dos outros? Afirmação pessoal? Realização que você não conseguiu lá fora? Procurou o lugar errado.
Esse povo aqui está para adorar o Senhor. Esse povo aqui está para dizer que só Ele é digno do nosso louvor. O que você está procurando na igreja? Uma condição para se manter? Prosperar do ponto de vista financeiro? Pode ser que isso até aconteça, mas isso não é o que traz segurança ao meu e ao seu coração. O que traz segurança é que Deus é quem cuida de nós. É quem Deus é quem provê o que nós necessitamos. É de que aquilo que abastece a nossa despensa e que está na nossa mesa vem dos céus. O pão que desce dos céus. O que você está fazendo na igreja? Procurando conhecer a Deus, o Deus único e verdadeiro? Mas Ele tem falado, Ele tem se revelado. E quanto menos, e quanto mais demoramos para nos sujeitarmos a Ele, mais difícil será a nossa decisão, mais difícil será o nosso retorno ao Senhor. Pai Celestial, aqui estamos. Muito mais, ó Deus, do que conhecimento teológico. Buscando uma teologia prática que possa nos ensinar como nos relacionar com o Senhor. Deus, muito obrigado, porque nestes dias o Senhor tem dado provas de que o Senhor é Deus, o único, o verdadeiro, invisível, mas real. Que diante desta revelação divina, Senhor, ó Deus, que o teu povo se prostre, que o teu povo demonstre temor, que o teu povo reconheça a grandeza e a majestade do Senhor. Deus bendito, levanta uma geração de adoradores neste lugar, que não está preocupado com o reconhecimento do homem, mas a sua preocupação é dar o melhor de si ao Senhor, é de servir ao Senhor com sinceridade e com integridade. Abençoa, Senhor, ó Deus, esta igreja. Que ninguém resista, Senhor, ó Deus, ao teu Santo Espírito. Que cada um de nós, ó Deus, que tem sido convocado para esta seara, possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, continua bradando ao coração dos teus filhos, Senhor Deus, por meio da tua palavra. Mas que haja quebrantamento, ó Deus, no nosso meio. Que a espiritualidade para nós, Senhor, não seja só manifestações de dons, mas seja caráter, seja temor, seja sinceridade diante de Deus. Pai, que a nossa espiritualidade, Senhor, não seja medida pelo que oferecemos a Deus, mas pelo que somos diante de Deus. Pai, que a nossa espiritualidade, que a nossa adoração, não seja na busca do favor dos homens ou na busca do favor divino, mas uma expressão sincera da gratidão por ter sido alcançados pela graça de Deus. Abençoa-nos, Senhor, nesta série de conferências. E que conhecer a Deus nos aproxime do Senhor. Que conhecer a Deus nos faça resistir às tentações do diabo. Que conhecer a Deus nos faça alegrar o teu Santo Espírito. Nos faça nos sujeitar ao teu Santo Espírito. Nos faça, Senhor, ó Deus, a cada dia alcançar a plenitude do teu Santo Espírito. Por isso oramos e pedimos em nome